Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início ao programa Nos Caminhos com Jesus. Hoje estaremos falando sobre o advento de Jesus, o advento do nosso querido Mestre. Buscaremos ampliar o nosso entendimento sobre esse homem espetacular que marcou definitivamente a vida da humanidade. Inicialmente, estaremos lendo aqui uma passagem de Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 10, que ele fala: sob a autoridade moral do Cristo, o ser humano é guiado na sua busca pela conquista da felicidade plena. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. É interessante, inicialmente, essa colocação de Kardec, mostrando a grandeza desse fato, da chegada de Jesus, do advento do Divino Mestre. Kardec relata que Deus permitiu que a luz varasse as trevas, que mostrasse à humanidade um novo amanhecer. E aí inaugura-se uma nova era, a era da transformação, a era do advento do nosso Senhor Jesus. Temos 3 revelações registradas na humanidade. A primeira, quando da vinda de Moisés. Nela, o monoteísmo tomou forma e Deus, apresentado como o único Deus verdadeiro em oposição ao politeísmo. Surgem os 10 mandamentos, surge o princípio do entendimento do Deus único, do Deus que iria, dali para frente, modificar o entendimento do homem com o que diz respeito à criação do mundo e à vida do ser humano no nosso planeta. A segunda revelação, que é extremamente importante, eu acho que é a que realmente deixou o maior legado para todos nós, é o advento de Jesus. Quando Deus foi apresentado como o Pai de infinita misericórdia e amor. É uma mudança de paradigma, substituindo o Jeová dos exércitos, temível e justiceiro. Porque antigamente o Deus era considerado o rei dos exércitos, o comandante dos exércitos, porque para o judeu quem tinha poder era aquele que detinha autoridade sobre os exércitos. Então, adaptando-se à visão de Deus, à realidade da época, o Deus passou a ser o Deus dos exércitos. Um Deus que era temido. Um Deus que precisava ser visto com muita cautela. Um Deus justiceiro. Jesus traz o Deus Pai. Aquele que faz de tudo para que seus filhos encontrem a felicidade. É interessantíssimo isso. E a gente tem a terceira revelação, que é o advento do Espiritismo, cuja finalidade básica é restabelecer em princípios as primícias dos ensinamentos de Jesus. É essa doutrina consoladora, maravilhosa, que todos nós conhecemos, que estamos vivenciando-a há pouco mais de um século e meio. Vamos analisar um pouco essa vinda de Jesus da segunda revelação. No Velho Testamento, nós encontramos diversas passagens que anunciam a vinda desse Messias.
E vamos iniciar com uma que encontramos em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, onde diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Temos duas palavras aí que eu gostaria que nós fizéssemos uma análise neste momento. A primeira é a que traz essa questão de jovem ou virgem, porque temos duas traduções aí que são usadas. Uma que é: eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho. E a outra: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. A palavra que nós encontramos aí em hebraico é almará. O foco dessa palavra é a maturidade sexual. A palavra indica um indivíduo que passou pela puberdade e que, portanto, é sexualmente maduro. Assim possui idade própria para se casar. E também, às vezes, era utilizada para aquela jovem recém-casada. A palavra que seria usada se realmente quisessem dizer que essa jovem na realidade seria uma virgem, seria Belutahá, que é virgem, literalmente falando. Então a gente percebe que Maria, com toda a sua grandeza, com todo o seu amor, era uma jovem recém-casada, já sexualmente madura, que deu à luz a Jesus. Olha a grandeza desse espírito para ter condições de receber o governador espiritual da terra. A segunda palavra é quando diz que o nome será Emmanuel. Mas aí se pergunta: mas o nome dele não foi Jesus? Vamos entender o que significa Emmanuel. Deus conosco, aquele que salva. Jesus representa Deus conosco, porque Ele nos trouxe a presença de Deus para as nossas vidas. Ele é o expoente maior do amor. Ele é aquele que pode possibilitar a salvação das nossas vidas no que diz respeito à busca da felicidade, à busca da evolução espiritual. Vamos para uma outra passagem. A cidade natal de Jesus, que encontramos em Malaquias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, e de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Temos duas palavras aí que nós chamamos de palavras-chave de cada versículo da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. Senhor, que é a palavra, e de ti sairá o que será Senhor em Israel. Mansal, hebraico, verbo que indica governar, reinar ou exercer domínio, embora seu tom geral indique liderança ou autoridade. Porque Jesus seria aquele que teria autoridade moral diante de Israel. Seria o líder a conduzir a humanidade ao processo evolutivo tão necessário. A outra palavra é a que diz respeito à eternidade, desde os dias da eternidade, no final do versículo. Ion, uma palavra do hebraico também, verbo que indica governar, reinar ou exercer domínio. Desculpe, gente, substantivo que indica o tempo, ano. E temos uma outra palavra também que está ligada a isso, olam, também do hebraico, substantivo que significa um tempo muito longo, um tempo além desta esfera temporal, o tempo de Deus. Porque Jesus vai exercer a sua liderança, a sua autoridade, por um tempo fora das esferas temporais, porque vai exercer eternamente, no tempo de Deus. E vamos caminhando.
Vamos buscar aonde se fala da descendência de Davi. Porque no Velho Testamento encontramos que Jesus seria da descendência de Davi. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, vamos encontrar o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. A palavra-chave aqui é renovo. O que significa renovo? Nesser, também do hebraico. Um rebento, um descendente. Então, Jesus viria como um descendente da árvore de Davi. E a gente encontra na árvore genealógica de Jesus a figura de José, que é descendente de Davi. Um fato extremamente importante para entendermos a paternidade real de Jesus, que era José. E temos também a questão do Messias, que tanto se fala, que tanto estamos aí a ver se discutir no que diz respeito ao judaísmo e ao próprio cristianismo. O povo judeu, ele ansiava por um Messias que o libertasse do jugo romano. Ele imaginava um grande guerreiro, aquele que iria fazer uma revolução. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu, porque ele veio trazer a paz. O judaísmo estava saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação celeste do emissário, porque Jesus fez uma revolução moral, fez uma revolução espiritual. Ele mostrou ao homem a necessidade de se transformar e implantar a paz no mundo. Ele não era o Messias da guerra. Ele era o Messias do amor, o Messias da paz. Isso é extremamente importante a gente observar, para que a gente compreenda realmente qual foi o objetivo de Jesus ao chegar à Terra. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta, amigos. Vamos agora analisar a questão da visão de que Jesus é Deus. Alguns utilizam-se de passagens do próprio Evangelho para colocar uma divindade em Jesus. Mas existem outras que são extremamente esclarecedoras e eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão. Encontramos em João 14, versículo 28, a seguinte colocação de Jesus: ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus declara, sem qualquer dúvida, que ele está indo para o Pai, porque o Pai é o Criador. O Pai cria o Filho. E ele diz que o Pai é maior do que ele. Isso, sem sombra de dúvidas, demonstra a submissão de Jesus ao Deus Criador. Ele não se coloca como Deus, como parte de uma trindade ou qualquer coisa do tipo. E a gente continua. Vamos encontrar em Lucas, um outro evangelista. Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Olha, o enviado é sempre subordinado a quem envia. Jesus declara-se em missão, enviado por alguém. E esse alguém é Deus. Esse alguém é o Pai Criador.
Não podemos colocar dúvida nas palavras do próprio Jesus. Quando caímos para a teologia no que diz respeito às suposições, começamos a incorrer em erros. Eu sou teólogo, mas eu acho importante que a gente observe Jesus nas suas próprias palavras. Vamos encontrar também em Marcos, mais um evangelista. Encontramos em Mateus, também iremos encontrar, mas separamos uma passagem aqui de Marcos. Aquele que me recebe, não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Os evangelistas são unânimes em colocar na boca de Jesus palavras aonde ele afirma que é enviado de Deus, que Deus é maior do que ele. O interessante é a gente lembrar que no judaísmo existem 3 condições essenciais para que qualquer homem exercesse funções sacerdotais de liderança religiosa. A primeira dele era um rito de iniciação, um batismo. E Jesus se submeteu ao batismo de João Batista. O segundo era que o homem, para vivenciar uma vida pública religiosa, teria que ter, no mínimo, 30 anos e no máximo 50. Jesus, aos 30 anos, inicia a sua trajetória. E a terceira é que ele precisava ser ungido. E Jesus foi ungido. Lembremos da passagem em que a mulher quebra um vidro de alabastro e joga na cabeça de Jesus, ungindo o seu cabelo. O batismo é um dos 5 eventos mais importantes da narrativa evangélica sobre a vida de Jesus. Temos os outros 4, que é a transfiguração, que no momento oportuno estaremos estudando, a crucificação, que também estaremos fazendo, a ressurreição e a ascensão. São 3 passagens marcantes da vida de Jesus. Nos evangelhos, os relatos do batismo de Jesus são sempre precedidos por informações sobre João Batista e seu ministério. Primeiro se fala da importância da vinda de João Batista e depois da obra que ele realizou e do batismo que fez em Jesus. Os 4 evangélicos não são as únicas referências que a gente encontra sobre o ministério de João na região do Jordão. É interessante que não está restrito apenas aos 4 evangelistas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 37 e 38, encontramos Pedro se referindo ao ministério de Jesus, que o ministério de Jesus se iniciou depois do batismo e que João andou pregando naquela época. Nas antiguidades judaicas, o historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, também escreveu sobre João Batista e sua morte na Pérea. Então João Batista é um fato, comprovado pela história e pelos evangelistas e por Lucas no Atos dos Apóstolos. Então temos condições de comprovar através da história a veracidade do fato. E Jesus começa a fazer a sua pregação. No Mateus capítulo 4, versículo 17, os capítulos anteriores são a parte histórica do batismo. E aí começa a vida. Jesus falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele começava a dizer à humanidade a necessidade de se arrepender dos erros, porque é chegado o reino dos céus. Temos uma palavrinha-chave aí que é reino, Basileia em grego, que está nos canões mais antigos, que significa um povo e um território sob o domínio real. Pode ser interior ou exterior esse reino, material ou espiritual.
Jesus falava do reino espiritual de Deus. Porque a parte física ela tem muito pouca importância. Porque o que marca todos nós é essa grandeza da eternidade da vida. E é um reino que está no interior de nossos corações. Porque é perpetuado pelo amor. Precisamos cada vez mais compreender essa vinda de Jesus. Compreender que ele veio proporcionar à humanidade uma nova oportunidade. Veio proporcionar um novo entendimento de Deus. Veio dizer a todos nós que vale a pena vivenciar o amor, que a reforma íntima não é fácil, que exige muito sacrifício, mas que as recompensas são magníficas. Jesus viveu com extrema simplicidade. Foi uma criança como todas as outras. Trabalhou na oficina de carpintaria de seu pai José. Respeitou a sua mãe, o seu pai, seus irmãos e a todos aqueles que conviveram com ele. Aos 12 anos, demonstra que trazia a sabedoria dos espíritos puros. Ao debater com os doutores da lei as passagens do Velho Testamento, provando a todos nós e à humanidade, podemos dizer assim, a eternidade da vida, porque ele trazia para essa nova vida a sabedoria adquirida em tantas outras, mostrando a cada um de nós que, se seguirmos também o caminho que ele está delineando para as nossas vidas, chegaremos à condição em que ele se encontra hoje. Que é possível ser feliz neste mundo, apesar de tantas dores, tantas desigualdades. É possível vivenciar o amor. É possível conhecer a felicidade agora. Por que não? Por que não é possível? Por que desistir da vida sem tentar conquistar a felicidade? Jesus é o nosso grande modelo. Deixou para todos nós esse legado do amor. Deixou para todos nós uma visão clara de que, se formos decididos a seguir essas orientações, encontraremos a felicidade. Não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse-nos o Mestre Jesus. E é através dele, é através do Evangelho, da boa nova que ele nos trouxe, é que conquistaremos essa felicidade. Façamos a nossa parte. É hora de iniciar a nossa transformação. Jesus conclama a todos a buscarmos esse reino dos céus dentro dos nossos corações. Não podemos mais tê-lo como o ilustre desconhecido, porque todos falam de Jesus, mas poucos leem, estudam e o compreendem. Vamos avante, seguindo nos caminhos de Jesus.
estamos encerrando esse primeiro programa. Semana que vem estaremos falando sobre os evangelhos escritos pelos 4 evangelistas. Até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.